Olá, vamos resolver agora a atividade da semana 5 de informática. São 4 exercícios relativamente fáceis. Para resolvê-los, nós vamos utilizar o software Scilab nos primeiros exercícios, no exercício 1 e 2, e depois o Máxima nos exercícios 3 e 4. Para deixar bem claro, gravarei um vídeo para cada um dos exercícios. Ambos os softwares eles já foram instalados no meu computador e estão funcionando normalmente. Não tive nenhum problema durante a instalação. Uma recomendação que eu faço é, sempre que possível, utilizar a última versão indicada pelo produtor do software. E no meu caso, como o meu computador é o Windows 64 bits e eu já tive vários problemas quando eu tento usar a versão de 64, eu dou preferência para a instalação da versão 32 bits. Ou seja, essa versão do Scilab 6.0.1 que eu instalei, eu usei a versão de 32 bits por questão de compatibilidade. Na realidade, eu não cheguei nem a testar a versão de 64 bits. Mas isso simplesmente é um detalhe para o caso de alguém ter tido problema com a versão de 64 bits. Bom, vamos então à resolução do primeiro exercício. O Scilab é um software fácil. No primeiro exercício foi pedido para fazer conversões. A primeira conversão solicitada é a conversão do número decimal 133 para binário. Se fosse fazer à mão, seria bastante trabalhoso, deveria ver quais são os valores com que eu conseguiria calcular para chegar a isso. No Scilab, basta eu escrever o número e o tipo de conversão que eu consigo chegar a um resultado simplesmente apertando um Enter. Ou seja, o número 136 em decimal, quando convertido para binário, ele vai dar um número de 8 bits representado por 10001000. Esse é a mesma coisa em binário que o 136 em decimal. Só um detalhe que vou adiantar agora, que o que acontece, o que é um número binário? Um número binário é que ele só tem 2 números para representar todos os valores, ou seja, eu só posso utilizar ou 0 ou 1. Eu não posso ter nenhum outro número além de 0 e 1. Bom, essa foi um esclarecimento para entender um pouco melhor o que é o binário. Vamos pensar agora na letra B do exercício 1. A letra B ela é interessante porque, na realidade, ela faz uma conversão dupla. Como vocês podem ver, eu não estou escrevendo os valores, mas eu estou fazendo um cópia e cola. Quando eu faço cópia e cola, é muito mais seguro porque eu não erro o que foi pedido. Então, o resultado fornecido para essa questão é 6 a 7. Ou seja, aqueles valores que eram em binário, que só tinha 0 e 1, que foi inicialmente convertido para decimal e depois passado para hexadecimal, obteve o valor de 6 a 7. Mas espera aí, 6 a 7 é um número? Sim, é um número hexadecimal. O que significa hexadecimal? Ele vai ter hex 6 decimal, ou seja, ele tem os 10 números decimais que nós estamos acostumados a usar, que vai de 0 a 9, e precisa mais 6 símbolos para complementar os valores a serem mostrados. Ou seja, ele vai pegar 6 letras, geralmente as letras maiúsculas, então o hexadecimal, na realidade, ele vai de 0 a 9 e de A a F. Quando eu falo que o número é hexadecimal e vejo 6 a 7, eu sei que é um número que existe. E eu posso saber qual que é esse valor em decimal? É muito fácil. Eu posso fazer um copia e cola para ver quanto que seria esse valor em decimal. Vou fazer a conversão do binário para decimal. Em decimal seria o 1703. Viram como é fácil fazer as conversões usando o Scilab? E o que acontece agora com o exercício C? Esse exercício C parece um pouco mais complicado. Ele tem
uma conversão de decimal para base. Base pode ser qualquer número. No caso, está sendo pedido converter 26 em decimal usando a base 4. Quando eu faço essa conversão, o resultado é 122. Mas por que é 122? O importante é justamente entender isso. Se a base é 4, ele só vai ter 4 símbolos para representar todos os valores. Ou seja, ele só vai poder utilizar 0, 1, 2 ou 3. Para deixar bem claro, eu montei uma tabelinha na sequência que eu posso ter dos números em decimal para os valores com base 4. Ou seja, na primeira linha eu tenho os valores que vão estar em decimal. Na segunda coluna, qual que é o mesmo significado deles em base 4? Na primeira linha não muda nada, porque está válido de 0 a 3. Mas quando eu vou representar o 4, eu não posso usar 4, porque 4 não faz parte da base 4. O que eu faço, por exemplo, em decimal, quando eu chego no 9? Ele não zera a primeira casa e aumenta a segunda casa? É a mesma coisa que eu fiz para o 4 aqui na parte do base 4. Na parte onde está representado o 10 em base 4, ele significa o 4 em base decimal. E é interessante também, porque na base decimal, quando eu chego em 16, para mim é normal, uma sequência normal, eu já usei toda a segunda casa. A casa que seria, no caso, seria 0, passou para 1, para 2, para 3. Eu não posso usar depois do 4. Então, quando eu chego depois de 33, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que zerar as duas casas e colocar uma unidade a mais. Então, o 16 ele é representado em base 4 por 100. Ou seja, o que eu quero explicar com isso? Quando eu estou falando de uma base, eu estou falando dos números que podem ser usados para representar os valores. Acontece que nós estamos mais acostumados a trabalhar com os valores de 0 a 9, que é o nosso cotidiano. Isso daí é consequência desde o princípio da humanidade, a gente usará o que a gente chama de base 10. Por que é tão fácil para nós usar a base 10? Porque nós temos 10 dedos na mão. Fica muito mais fácil eu contar usando os 10 dedos. Por exemplo, vamos imaginar que fosse num outro planeta, ou se tivessem só 8 dedos, seria muito mais fácil, muito mais natural usar a base 8, que é exatamente isso que vai ser pedido no exercício, na parte D do exercício. Ele pede uma conversão de octal. Reparem que nos números em octal não tem nenhum valor acima de 7. Mas o que acontece quando eu peço essa conversão de octal para binário? O Scilab ele avisou que não reconheceu essa conversão. Ele falou que tem uma variável não identificada, ou seja, ele não consegue converter octal para binário. Provavelmente quem fez o Scilab deveria ser um ser humano e não um alienígena com 8 dedos. Se tivesse 8 dedos, seria muito mais natural usar a base 8, mas nem para o Scilab se usa a base 8. Desculpe pela brincadeira, não consegui me controlar, mas é isso, pessoal. O importante é entender essa variação de base. Uma vez que conseguiu entender o que significa isso, qualquer conversão se torna muito mais fácil. Então, bons estudos para todos.